Oi, meu nome é Sávio e esse é o terceiro episódio de Crônicas Litorâneas. O seu podcast que tem essa vista bem bonita e também tem um host que atrasa nos episódios. Na verdade, não é que atrasa, é que eu preciso de provocações para fazer esses episódios. E esta semana eu tive uma provocação bem interessante. E é por isso que eu decidi vir aqui gravar mais um episódio. Estava com saudade também. E hoje a vista tá bem bonita. Esses últimos dias estava chovendo muito aqui em João Pessoa. Mas hoje tá um solzão. E é isso. O episódio de hoje vai falar sobre um tema que eu acho muito curioso. Primeiro porque ele me atravessa enquanto profissional, assim, sabe? De alguma forma. Já que eu sou comunicólogo. E segundo porque eu sou uma pessoa que presta muita atenção nisso. Sempre prestou muita atenção na linguagem. O episódio de hoje vai falar sobre linguagem, mas em um contexto mais específico. E, enfim, eu acho que a linguagem, ela sempre foi uma ferramenta, uma arma, um jeito, tanto de comunicar quanto de não comunicar. Porque o silêncio também é um tipo de linguagem, de alguma forma, né? Mas nas nossas relações amorosas, de amizade, enfim, com a nossa família, a linguagem aparece quase como um componente da junção ou da manutenção de um elo. Pelo menos eu percebo assim, sabe? E me intriga muito porque cada vez mais nesse mundo que despreza a autenticidade, que não fortalece a necessidade de estabelecer códigos individuais com cada pessoa, porque cada relação é com uma pessoa ou com pessoas diferentes. Me intriga muito a forma como eu vejo que essa linguagem da manutenção desse amor, do carinho, da relação, do elo, ela tem sido replicada, como se a gente pudesse colocar, sei lá, uma fórmula de um círculo num triângulo, e isso vai funcionar em todas as relações. E é por isso que o episódio de hoje se chama Como Dizer Te Amo Sem Dizer Te Amo. Então, a provocação desse episódio, na verdade, foi uma conversa que eu tive esses dias. E eu falei de uma tatuagem que eu tenho, que ela é bem aqui. Talvez quem esteja vendo no YouTube vá ver onde é essa tatuagem. Mas ela é aqui, um pouco acima do cotovelo, ela é mais escondida. E ela foi de uma música que eu escutei há bastante tempo, do Harry Styles. Eu não sou o maior fã do Harry Styles, mas como eu consumo cultura pop desde sempre, é óbvio que eu escuto as músicas dele. Mas essa música em específico, ela me pegou. E aí, ela acabou ganhando um significado muito maior pra mim. E eu decidi tatuá-la, sobretudo em um momento que eu acho que ela conversava com as coisas que eu estava sentindo, as coisas que eu estava passando. O nome da música é Cherry. E é uma música muito bonita, muito sutil, assim, muito delicada. E ela fala exatamente da linguagem. Da linguagem nas relações, sabe? É quase que como se fosse uma adaptação mais poética, bonita, bem construída e bem produzida daquela música do Gustavo Lima. Ainda não me chame de meu nego, ainda não me chame de bebê. Mas de um jeito bem mais bonito, né? Aqui, ele fala que ele pede pra um ex-amor não chamar a nova pessoa com quem ela tá se relacionando da maneira como chamava ele. Ele fala assim, don't you call him baby. É isso? Acho que é. E aí, justamente como se fosse uma tentativa de negociação. Do tipo, nossa relação se extinguiu de alguma forma. Entretanto, eu peço pra você, se possível, que não chame ele com o mesmo apelido, da mesma forma, com a mesma linguagem, com o mesmo código que você me chamava. Isso é muito bobo se você parar pra pensar superficialmente, né? Tipo, que bobeira. Palavra querido, amor, fofo, vida, enfim, são códigos rotineiros. Mas a linguagem é muito maior do que uma palavra, né? E nem só dessas palavras
se vivem, nem só esses vocativos existem. Existem outras formas de você apelidar ou chamar alguém que você ama. E eu acho isso muito bonito porque estabelece uma autenticidade, uma unicidade àquela relação, sabe? Ao mesmo tempo que ao longo da música, ele também perceba que na vida dele existe resquícios dessa namorada, enfim. E ele percebe que ao longo da vida dele, ele se veste agora de um jeito que de alguma forma tem uma parte dela naquela vestimenta, naquele estilo, naquela forma de escolher as roupas. E assim, é uma sensação muito agridoce, mas ao mesmo tempo eu entendo e eu percebo nessa tentativa da negociação do seguir em frente, mas ao mesmo tempo também do entendimento que o código, que os símbolos daquela relação são só deles. E que talvez também não faça sentido ela chamar esse futuro namorado, esse novo namorado, da mesma forma como ela o chamava. E eu acho isso muito lindo, acho muito linda essa música. E aí eu tatuei uma cereja, né, que é Cherry, e escrito embaixo tem Pas Chérie. Porque essa música, pelo que eu entendi, ela foi feita pra uma namorada dele que ou era francesa ou falava em francês. Tanto é que no final da música tem um áudio dela em francês. E aí, Cherry, cereja, só que em francês, chérie é tipo querido, querida, amor, enfim. E aí eu acho que fica tudo mais bonito também, que tem um jogo de palavras, assim. Ele fala inglês. Então, cherry, mas se você colocar essa palavra em francês, vai virar chérie, que é a linguagem dela. Tá vendo que é uma brincadeira constante com os códigos, com a linguagem? E a forma como essa linguagem acaba se apropriando desse amor, ou o contrário, na verdade. O amor se apropria dessa linguagem para gerar uma manutenção e uma construção de rede semântica, de símbolos, para que esse amor seja reiterado todo santo dia. Eu acho isso muito lindo. E aí eu tive essa conversa essa semana, falei dessa tatuagem, e aí fiquei pensando, né, ao longo dos dias, exatamente sobre isso, sobre linguagem, sobre como a linguagem se manifesta nas nossas relações, sabe? E como a falta dessa autenticidade, a falta dessa busca mesmo por estabelecer códigos que são próprios daquela relação, acaba deixando, talvez, na minha perspectiva, obviamente, meio que as relações iguais de alguma forma, sabe? Parece que não tem um brilho, assim, sabe? Tipo, parece que você só dizer te amo, por isso que é o nome desse episódio, só dizer te amo pra outra pessoa talvez comunique tudo. Mas será que só dizer te amo, apesar de te amo ser uma coisa muito forte, enfim, é unicamente o único jeito da gente expressar verbalmente ou simbolicamente ou de uma maneira linguística o nosso amor? A forma como a gente cuida e quer aquela pessoa? Eu discordo. E eu tenho algumas histórias na minha vida. E isso aqui não é porque eu sou a pessoa mais diferente, evoluída, não. Gente, é porque eu acho que eu sempre tive essa sensibilidade, esse olhar diferente sobre a linguagem. Eu sempre fui apaixonado por estudar a linguagem. Ontem eu tava falando que eu era o nerd das linguagens no colégio. Sempre adorei estudar literatura, gramática, enfim. Tem essas nuances. Eu estudei muitas línguas também. E não só isso, eu estudei comunicação, entendi que a linguagem vai muito além da língua falada. Existem, sei lá, uma diversa gama de possibilidades de se comunicar, como gestos, como movimentos corporais, como expressões, enfim. E aí, eu vivi algumas dessas coisas na minha vida que me possibilitaram olhar com um jeito diferente para a forma como a gente se comunica com alguém que a gente ama. Eu lembro muito de um evento, de uma situação que eu estava com uma pessoa e era uma manhã assim de sábado, sabe? E eu lembro muito desse dia porque era um inverno como tá sendo agora e tava chovendo muito, como eu falei pra vocês no começo do episódio, sendo que naquele dia
bateu assim um sol absurdo. E a gente acordou com esse sol, com a cortina meio aberta, assim. Enfim, e aí era uma manhã de sábado e a gente tava naquela preguiça, sabe? Ai, ter que levantar, ter que, sei lá, tomar café, resolver a vida, enfim, fazer alguma coisa. E aí a gente só começou a conversar, assim, acordou, começou a conversar besteira e do nada essa besteira se transformou em conversas bem mais sérias, profundas, interessantes e difíceis que às vezes a gente precisa ter com alguém que a gente gosta muito, né? E aí, ao longo dessas conversas, né, meio que a gente teve essa percepção e a gente falou sobre isso na conversa também, do quanto é importante ter um espaço, sobretudo com alguém que você gosta muito, que você ama, pra se estar vulnerável, né? Pra poder ter essas conversas delicadas, difíceis, sensíveis e, enfim, poder acolher também a vulnerabilidade do outro e entender que você também é acolhido. E aí, logo depois de a gente comentar sobre isso, ele estava assim, as pessoas estavam aqui na minha frente, assim, deitadas, estavam na minha frente. E aí eu falei uma coisa que geralmente eu falo para as pessoas que eu não... Que eu me relaciono de uma maneira mais íntima, né? Que eu tenho um problema, uma vergonha. Na verdade, naquela época eu nomeava vergonha. Hoje em dia eu acho que eu entendo já mais o que é, mas isso é assunto para outro episódio. Mas enfim, eu falava que eu tinha uma certa vergonha de olhar no olho da pessoa enquanto eu converso. E aí eu não sabia explicar propriamente porquê, mas naquela época, eu sentia a necessidade de dizer, porque eu tava tendo uma conversa íntima e, tipo, eu tava meio que desviando o olhar. Isso, sei lá, não é tão legal, né? E aí eu lembro que logo depois que eu falei, essa pessoa olhou pra mim e falou assim, então olhe no meu olho. E a gente passou, tipo assim, 1 minuto calado, olhando um no olho do outro. Depois a gente deu uma risada. E aí continuou a conversa, continuou o dia. Enfim, vivemos nossa vida. Na semana, eu recebi um direct dessa pessoa do meu Instagram. E enviou uma publicação, né? E tinha um texto falando exatamente sobre aquilo que a gente tinha comentado durante aquele dia, né? Sobre a necessidade de se estar vulnerável, do quanto isso é importante, do quanto isso é gostoso, do quanto isso fortalece as nossas relações. E ele me mandou essa publicação, só que embaixo, na legenda do encaminhamento, ele colocou o emoji dos 2 olhinhos. E tipo assim, quando eu abri, obviamente eu entendi tudo. Ele tava justamente fazendo uma referência àquele momento em que eu falei que eu não conseguia olhar nos olhos e que ele pediu pra eu olhar nos olhos dele. E aí, eu achei isso tão lindo, porque é um emoji de 2 olhinhos. Só que ao mesmo tempo a gente transformou aquilo num código que só eu e aquela pessoa entendíamos. E eu respondi com os 2 olhinhos também. E aquilo meio que virou, de novo, o nosso código, o nosso símbolo. Então, às vezes, quando a gente não queria dizer, sei lá, o que a gente sentia um pro outro de uma maneira mais longa e estendida, a gente só colocava os 2 olhinhos e cada um respondia o outro com os 2 olhinhos também. E o olhar também, nos momentos presenciais, virou de alguma forma esse código, sabe? Então, sei lá, tava acontecendo alguma situação delicada, a gente se olhava no olho por um tempinho e a gente entendia o que estava acontecendo. E é exatamente disso que eu tô falando. Tipo assim, não precisa uma elaboração muito grande de uma linguagem específica para manutenção de um elo amoroso. Talvez é um olhar, um emoji, um símbolo, um ritual que vocês tenham, sabe? Que represente alguma coisa. Outra coisa também, eu há muito tempo, sei lá, quase 10 anos, por aí, não, um pouco menos. Eu reencontrei uma amiga do colégio no meu primeiro dia de aula de espanhol. E ela também estava nesse primeiro dia de aula de espanhol. E a gente se reencontrou. E foi tão, tipo assim, absurdo, assim, do nada. A gente se viu, meu Deus, que loucura você aqui, não sei o quê. Enfim, sei que em todas essas aulas de espanhol, a gente foi criando um laço tão mais profundo. Porque ela era uma amiga do colégio, mas era uma amiga do colégio que eu não tinha tanta proximidade na época da escola, enfim. E acabou que, por conta dessas benditas aulas de espanhol,
a gente se aproximou, e se aproximou, e se aproximou. E hoje em dia ela continua sendo uma das minhas melhores amigas da vida. E sempre quando a gente quer, de alguma forma, declarar o que a gente sente um pelo outro, a gente usa alguma coisa em espanhol, alguma palavra em espanhol. Tipo, sei lá, às vezes a gente diz que ama o outro e fala te quiero, que é como se diz te amo em espanhol. E, de novo, são só 2 palavrinhas. Só que existe uma densidade e um contexto muito maior, vocês percebem? Tipo, é sobre o nosso reencontro nas aulas de espanhol, de todas as noites que a gente ia pra lá e ficava junto, e às vezes depois ia comer alguma coisa, e tinha esse evento, esse ritual, essa construção mesmo. E, de novo, isso era tão bonito a forma como a gente encontrou de personalizar de alguma forma a nossa relação, sabe? Às vezes a gente não entende o quanto esse olhar um pouco mais sensível, ou sei lá, um pouco mais atento aos símbolos, aos códigos, a forma como a outra pessoa fala, como ela se comunica, os gestos, as expressões, o quanto isso pode ser valioso, assim, essa percepção pra outra pessoa e pra você também, no sentido de aquela relação tem esse código que é importante pra mim, sabe? Vou contar só mais uma história. Eu também me relacionei com uma pessoa que tinha um sotaque diferente do meu. E aqui em João Pessoa, na Paraíba, não sei na Paraíba inteira não, porque eu não conheço a Paraíba inteira também, né? Mas eu sei que por aqui, sei lá, nas cidades que eu visitei, a gente fala o T e o D muito marcado. Então é tia, tio, dia, noite. E o sotaque dessa pessoa tinha esse chiado no T e o D e depois na vogal, né? Então é tia, tio, dia, noite. E aí, a palavra chiclete sempre foi o grande mote, assim, das nossas risadas. Porque eu falava chiclete e ele falava chiclete. E aí, a gente sempre brincava sobre isso, né? Ou às vezes, sei lá, a gente tava no Uber e ele falava assim... Ai, fala aí, Sávio, bom dia. E eu falava bom dia. Porque existia essa diferença de sotaque, que é a coisa mais natural do mundo, né? E há um tempo atrás, eu tava pensando que eu queria presenteá-lo de alguma forma, assim, porque ele iria fazer uma coisa que era importante pra mim. E eu queria retribuir, né? Enfim, um presente. E aí eu pensei, mas eu não quero entregar um presente qualquer, sei lá, comprar uma camisa, que seria muito legal também, mas tipo, comprar uma camisa e entregar, porque, enfim, queria que fosse alguma coisa bonita, interessante, feita e criada. E aí eu escrevi um livretinho assim de poemas, que eu adoro escrever poesia. E o nome do livro era Chiclete, Amor que Gruda. E toda a identidade visual do livrinho era com coisinhas de chiclete, assim, sabe? Que sempre remontava a esses momentos em que a nossa diferença de sotaque dizia muito, né? Sobre aquelas logística do nosso relacionamento, assim. No sentido de que era uma coisa divertida, engraçada, descontraída, em que a gente podia ser espontâneo e falar do jeito que a gente quisesse, da maneira como a gente quisesse, e a gente iria rir. E realmente, esse é um símbolo da minha relação com essa pessoa, sabe? E aí, quando ele recebeu o presente, a gente morreu de rir de novo. E, de novo, foi uma forma de manutenção de um laço, de um elo, a partir de uma linguagem que a gente entende, que talvez outra pessoa que lesse aquele livro não iria entender no primeiro momento. Alguém teria que explicar, eu teria que explicar o que é que estava acontecendo ali. Mas, só fechando esse episódio, o que eu queria dizer é, às vezes, prestar atenção um pouquinho, nas dinâmicas, na fala, no gesto, no toque, no olhar, em como a outra pessoa interpreta os códigos, os símbolos, sei lá, músicas, filmes, que são contatos mais diretos, às vezes com coisas mais sensíveis, com temas mais sensíveis. Ou então, sei lá, observar a forma como ela fala, o jeito, de novo o gesto, a expressão, o que forma aquela rede semântica, os símbolos das relações,
pode fazer com que essa mesma relação se torne um pouco mais especial. Tenha um tchan, sabe? Uma pimenta, um negócio, assim, sabe? Que é de vocês. Um código próprio, como o Harry Styles, a música, né? O Cherry, o Cherry. E isso é muito importante, pelo menos pra mim, porque prova que eu estou sendo visto de uma maneira individualizada e também me toca nesse lugar de dar importância às pessoas da minha vida, sabe? E de tratá-las e de se comunicar com cada uma delas da maneira como a gente construiu essa relação, e não necessariamente só dizer te amo ou sei lá, qualquer outra coisa, dar uma camisa de presente. Talvez é só um olhar para pequenas coisas que faz a gente entender a importância e compreender essa linguagem amorosa, afetiva e sensível. Para terminar, eu vou deixar de indicação um filme que não fala necessariamente sobre, ou unicamente sobre a linguagem nessa perspectiva. E também não é um filme difícil, assim, falando sobre linguagem. Exatamente isso, é um filme sobre cultura pop com uma atriz que eu amo. Mas ela trata exatamente disso, sabe? Das nuances e das peculiaridades da linguagem e da necessidade de entender se o outro entende também o que você entende. Porque a comunicação é uma replicação da consciência. Ou seja, é você falar, fazer o gesto, o símbolo ou qualquer outra coisa no intuito de que a outra pessoa comece a pensar da mesma maneira que você está pensando para que ela possa te responder também. E assim esse processo da comunicação acontece. Então, esse filme trata exatamente disso, de tipo, como é que eu vou falar uma coisa e perguntar uma coisa se eu nem sei se a outra pessoa entende o que é uma pergunta, entendeu? E eu acho isso muito interessante porque mostra a densidade e as nuances e a dificuldade, às vezes, de você estabelecer uma comunicação clara com alguém. E também esse filme traz uma perspectiva muito interessante sobre a vida, né? Sobre o olhar, sobre a memória, sobre o que é possível sustentar e sobre também entender que às vezes as escolhas difíceis precisam ser tomadas. E eu acho lindo esse filme, de novo é com uma atriz que eu amo, com a Amy Adams, e o nome do filme é A Chegada. Eu acho que todo mundo deveria assistir esse filme algum dia. Ele é muito bom. Eu não sei onde é que tem hoje em dia disponível, mas é só pesquisar aí na internet que vocês provavelmente vão achar. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. E a gente se vê muito em breve, assim que mais uma provocação chegar até mim. Beijo e até a próxima.